Olá, meus amigos. Meu nome é Terezinha Ritter, faço parte do corpo de palestrantes do Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. E estou aqui para um bate-papo virtual com vocês. E o nosso assunto de hoje é sobre o perdão. Então, perdoar. O que significa perdoar? Será que é fácil perdoar? Será que a gente consegue mesmo perdoar? Então, vamos começar pensando sobre o que é o perdão. Muitas pessoas dizem que perdoar é esquecer. Só que esquecer é uma função da memória e perdoar é uma função do coração. Então, perdoar não significa esquecer. Até porque a nossa memória é muito sacana. Ela geralmente lembra muito mais daquelas coisas que nos fizeram sofrer, daquelas coisas que nos impactaram negativamente, do que propriamente aquelas que nos impactaram positivamente. Então, perdoar não pode se esquecer. Jesus, aliás, não iria pedir para a gente alguma coisa impossível. Ele era e continua sendo o maior terapeuta que esse planeta já conheceu. Então, quando ele nos pede para a gente se perdoar, quando ele diz, sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso, ele não iria pedir para a gente isso se fosse impossível. Então, com certeza, perdoar não significa esquecer. O que significaria então? Vejam bem, um dia Pedro perguntou para Jesus, isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar alguém que me feriu? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não, você deve perdoar 70 vezes, 7 vezes. Que foi uma metáfora que Jesus utilizou para nos dizer que a gente tem que perdoar sempre. Então, vamos ver assim, o que significa realmente perdoar? Será que aquela pessoa que me machucou, que foi meu amigo, que foi minha amiga, em quem eu confiei e que acabou me traindo, será que perdoar significa que eu devo continuar com essa amizade, que devo continuar confiando nessa pessoa? Não. Com certeza, se alguém traiu a minha confiança, vai ser muito difícil voltar a confiar nessa pessoa. E isso também não significa que eu não esteja perdoando. Então, somente se eu consigo despir a lembrança que ficou na minha memória sobre esse fato, despir dessa lembrança toda a dor que ela me causou. É conseguir não guardar mágoa nem ressentimento, não guardar esta ferida que machucou meu coração. Bom, ou então perdoar um esposo, perdoar uma esposa que me machucou, que me feriu profundamente e com quem eu decidi não conviver mais. Ou será que perdoar significa que eu tenho que continuar casado com essa pessoa que me machucou muito, talvez até fisicamente, emocionalmente? Não significa que você deva continuar convivendo com essa pessoa, que você deva continuar casado com essa pessoa. Significa que você vai se livrar dessa dor, se livrar da mágoa, se livrar do ressentimento. E por que Jesus nos pede isso? Para fazer bem para outra pessoa? Para que o meu marido, minha esposa, meu amigo, minha amiga, seja lá quem for, possa se sentir melhor? Não. Ele nos pede isso para a gente se sentir melhor, para tirar esse peso de cima de nós. Isso é perdoar. Vejam bem, na Bíblia,
nós encontramos muitos livros do Antigo e do Novo Testamento. E no Antigo Testamento conta lá no Êxodo, quando o povo hebreu estava fugindo do Egito para a Terra Prometida, conta que lá pelas tantas o povo estava muito cansado, muito aflito, não chegava nunca nessa Terra Prometida. O que aconteceu? Deus mandou um anjo, um mensageiro dele, que se manifestou numa espinheira. Por que numa espinheira e não num pé de fruta, num lugar bonito, maravilhoso? Não. Segundo Haroldo Dias, o grande palestrante espírita, ele se manifestou exatamente nessa espinheira para dizer para nós que Deus, ele se manifesta nas nossas aflições. Então, quando alguém nos machuca, quando alguém nos fere profundamente, nós entramos em aflição. E nesse momento, Deus se manifesta para nós. Através da sua misericórdia, Ele desce até nós para nos trazer o seu conforto. E quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente erra, quando nós somos os traidores, quando nós somos aqueles que ferem, Ele também desce até nós, até a nossa miséria, para nos estender a mão para que a gente possa melhorar, para que a gente possa se levantar. E Haroldo Dias explica o que significa a palavra misericórdia. Corde significa coração. Então, é o coração de Deus que desce até a nossa miséria para nos erguer e nos levantar até Ele. Porque lá no capítulo do Êxodo, no Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 7 e 8, ele fala que Deus desce até o seu povo para levar o seu povo à Terra Prometida. Então Deus desce para a nossa miséria, para nos erguer, para nos levantar para o reino dele. Isso é perdoar. Agora, perdoar talvez uma outra pessoa, para algumas pessoas pode não ser tão difícil, para outras mais difícil. Mas tem alguém que a gente precisa perdoar, que talvez seja muito difícil. E esse alguém somos nós mesmos, porque nós erramos muito. Nós estamos aqui num planeta ainda de escola, é um planeta de prisão, um planeta de escola, onde a gente vem para aprender, onde o nosso corpo fica preso, o nosso espírito fica preso ao nosso corpo. Estamos a cada dia aprendendo alguma coisa. E nunca se aprende melhor do que quando a gente erra. O erro nos faz aprender. É assim na escola, é assim na vida. Quando a gente erra, a gente aprende. Eu sei que as coisas que eu mais fixei na minha memória ao longo da minha vida foi através dos erros que cometi na escola, na faculdade, depois na pós-graduação, ou seja, onde fosse, eu só aprendi mesmo depois de ter errado. E na vida não foi diferente. E na vida de todos nós não é diferente. Aí eu estava lendo um livro onde conta a história, uma terapeuta contando a história de uma menina que ela estava tratando e que ela era filha, era a irmã de uma pessoa deficiente. E ela, ao longo da vida dela, ela não gostava muito dessa irmã deficiente. E ela dizia para a terapeuta que ela amava muito os pais, porque os pais conseguiam dar muita atenção para sua irmã, mas que ela tinha dentro dela um sentimento, e ela se culpava demais por isso. Como é que ela, como irmã, não podia amar a sua irmã do jeito que ela via seus pais amarem? E aí, ao longo da terapia, ela foi sendo mostrado para ela que o grande problema dela
era exatamente esse. Ela não conseguia admitir, ela não conseguia perdoar os sentimentos que ela nutria pela sua irmã por achar que seus pais amavam mais a sua irmã pela sua deficiência do que a ela. E foi só quando ela conseguiu admitir isso e se perdoar, e perdoar a si mesma esse sentimento, que ela conseguiu melhorar. Porque não são os nossos sentimentos que nos devem criar culpa, que nos devem trazer culpa. Porque os sentimentos, a grande maioria das vezes, não dependem da nossa vontade, mas aquilo que nós fazemos com os nossos sentimentos. E quando nós agimos de acordo com os sentimentos negativos que temos, é que a gente acaba errando, que a gente acaba prejudicando muitas vezes alguém. E é nesse momento que a gente precisa mais do que nunca aprender a se perdoar. E perdoar a gente mesmo não significa que a gente vai permanecer no mesmo erro, mas que a gente vai olhar para esse erro, vai tirar todo o aprendizado que a gente precisa tirar dessa experiência para não fazer de novo, para não cair no mesmo erro. E assim a gente se arrepende, repara alguma coisa que a gente tenha feito de mal para alguém, a gente repara e toca a vida para frente, sem culpas. Porque a culpa nos paralisa, a culpa não nos purifica, a culpa não nos liberta, a culpa cria um peso sobre nós. E Jesus quer que a gente ande de forma leve, que a gente passe pela nossa vida da forma mais leve possível, porque Ele passou o tempo todo, quando esteve aqui conosco, nos ensinando como viver de uma forma mais leve, mais descontraída, mais feliz. E uma das maneiras é essa, é a gente poder perdoar as pessoas que nos feriram, mas também perdoar a gente pelos erros, pelas limitações que a gente tem, para aprender que estamos aqui de passagem, numa grande escola, e que vamos levar daqui todas as lições que aqui aprendemos, para que possamos passar a nossa vida de uma forma mais tranquila e mais feliz. Essa é a grande mensagem que Jesus nos dá hoje através da sua mensagem, através do seu recado, quando Ele nos fala sobre o perdão, que é uma enorme forma de nos libertar, de nos tornar mais leves e mais felizes. Era essa a nossa mensagem de hoje. Espero que ela fique gravada no nosso coração, para que possamos realmente nos sentirmos cada dia melhores, mais felizes e mais leves. Fiquem todos em paz.